Olha, meus amigos, deve ter acontecido algo mais tão grande aí nesses bastidores, porque para ver o Lula tão desesperado, convocando reunião às pressas com Xi Jinping, Vladimir Putin e esses elementos, igual eles fizeram ontem, não vou mostrar aqui, deve ter recebido um recadinho, mas tão ali peculiar e incisivo dos Estados Unidos que deve ter mexido aí com toda a estrutura desse desgoverno. Ontem, né, um dos personagens mais importantes dos Estados Unidos voltou a falar sobre a situação do Brasil. E aí a gente viu essa reunião que eu vou mostrar aqui para vocês, o Lula completamente desesperado, completamente. Vou mostrar tudo aqui para vocês, maceta o dedinho aí em like, vem fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal. Me dá uma satisfação muito grande, meus amigos, em trazer essa oportunidade de trabalho para muitas pessoas. Quando a gente recebe o depoimento de vocês, né, que conseguiu se estabelecer trabalhando com os nossos métodos e conseguiu atingir sucesso, meus amigos, eu fico extremamente realizado, porque a gente passa essas oportunidades para as pessoas realmente mudarem de vida. Carteira de trabalho é algo provisório, a gente sempre tem que inovar. Hoje em dia nós temos oportunidade para isso, redes sociais está aí. Trago esse aplicativo financeiro para você conseguir trabalhar de maneira satisfatória. Muitas são as pessoas que estão conseguindo progresso. Eu tenho certeza que você vai conseguir também. Veja esse vídeo da nossa amiga que mandou o depoimento. Que bacana, meus amigos. Tô passando só para te agradecer por ter me apresentado esse aplicativo Profissão Lucrativa. Só esse mês eu já fiz R$3.800. Você tem noção? Eu tô muito feliz. Eu trabalhava o mês todo para conseguir R$1.500. E hoje fazer o dobro do meu salário, assim, tá sendo espetacular. No começo eu desconfiei pra caramba, tá? Quando eu vi o vídeo. Eu confesso. Mas depois eu confiei e deu tudo certo. Muito obrigada. É surpreendente, é fantástico ver o progresso dos nossos amigos aqui. Eu tenho certeza que assim como a nossa amiga conseguiu atingir os seus objetivos e com toda certeza ela vai conseguir ainda mais, porque a pessoa começa a engajar nessa área, ela não quer parar mais, né? Com toda certeza você vai conseguir também. O link tá aqui logo abaixo, não perca essa oportunidade. É um aplicativo novo, então quem chegar agora vai conseguir ter muito sucesso. Eu falo sempre, né, meus amigos, vai beber a água fresquinha. Então é a oportunidade que você estava precisando. Tem um amplo acesso para todo mundo, muito fácil, simples. Clique no link aqui logo abaixo, que eu tenho certeza que você vai conseguir mudar a sua vida também. Utilize, meus amigos, todos os tópicos, tudo. Faça o curso até o final, que eu tenho certeza que você vai conseguir chegar lá. Muito está sendo discutido a bandeira dos Estados Unidos nos manifestos na Paulista. Eu acho que a gente não tem nem que falar sobre isso. Como disse aqui o Martins Rodrigo, né, sobre esse fato aqui, linda bandeira, linda, maravilhosa, que permaneça sempre nos nossos manifestos. Sabiam que era 1824, os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência e iniciar o comércio bilateral com o Brasil. Foi o primeiro país fora da Europa. Em 2025, os Estados Unidos também foi o primeiro país a ouvir, reconhecer e agir para ajudar o nosso país a não ser escravizado. Mais ainda, né, pela situação que nós estamos, mas imagina se não fosse os Estados Unidos da América hoje, tudo que está acontecendo. Eu não vi problema algum, eu respeito muito a fala aí, que disseram, eu não consigo acreditar que o pastor Silas Malafaia tenha falado isso mesmo, não dá para acreditar. Mas respeito a opinião dele e tal, até porque é uma grande liderança, mas jamais eu, por exemplo, pode ser que muitos de vocês fiquem chateados, eu não fico de ver a bandeira dos Estados Unidos. Foi um pedido de socorro, mais do que os caras estão fazendo para nos ajudar. É uma maneira carinhosa quando eu falo dos caras assim, esses governantes, essas autoridades, vamos por assim, a qual eu admiro pra dedéu de tempos. Linda bandeira,
que permaneça essa bandeira. Israel, Estados Unidos junto com o Brasil, as 3 mais bonitas bandeiras. Depois a do Japão, mas as 3 principais. Tá aqui, tá aqui. Ou preferiam que fosse a bandeira da China. Aí não teria problema nenhum, porque lá no Manifesto do Bolo estava com a bandeira da China. Lá tinha bandeira até do Hamas. E aí, como a gente não vai agradecer uns cabra desse, cabra corajoso, governo Trump volta a criticar Moraes. Ontem, para vocês terem uma ideia, o personagem importante, o Darren Beattie, subsecretário do Departamento de Estado, o número 2 do Departamento de Estado, mandou uma mensagem aqui, ó, para Lula e Moraes. Ontem marcou o aniversário de 203 anos do Dia da Independência do Brasil, né, que foi no domingo. Foi um lembrete do nosso compromisso em apoiar o povo brasileiro, que busca preservar valores da liberdade e da justiça. Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridades têm minado, ou seja, acabado, encerrado essas liberdades fundamentais, continuaremos a tomar medidas apropriadas. Foi o recado do Darren Beattie, né? Matéria aqui da revista Oeste, né? Deixando bem claro para o ministro e indivíduos cujos abusos de autoridade têm encerrado essas liberdades, vamos continuar a tomar medidas apropriadas. Mas bem na fuça, hein? Bem na fuça desses elementos. Ainda há conversa sobre suspender parte das 700 exceções concedidas pelo governo americano. 700 produtos ficaram fora do tarifaço, graças ao Eduardo Bolsonaro e ao Paulo Figueiredo, que negociaram lá para não colocar tudo. Nós não estamos vivendo em momento normal. Isso aqui não é um país livre, isso aqui é uma ditadura. E agora os empresários estão se movimentando, porque eles estão vendo aí realmente a tolha entrar. Aqui, ó, Moraes chama Trump de inimigo da soberania nacional, é óbvio. Gente, vocês têm noção da nossa nação, o nosso país, a nossa vida, a vida dos nossos filhos ser subordinada por Moraes e Inácio? Ele como o imperador, é o fato. O Lula como o ditador. Você tá de brincadeira? Eu não nasci para viver assim, meus amigos. Não nascemos para viver assim. Não eu, nós, né? E a coisa não tá boa. A Câmara de Belo Horizonte declarou agora, né, o Alexandre de Moraes como persona não grata. Câmara Municipal de Belo Horizonte, que governada por um esquerdista, a cidade, prefeito, mas os vereadores, não, né? Decidiu enviar uma moção de protesto a Alexandre de Moraes em documento que declara persona não grata na cidade. A moção proposta pelo vereador Pablo Almeida recebeu aprovação em votação simbólica que gerou discussão entre parlamentares favoráveis e contrários. O parlamentar argumentou que o magistrado foi alvo de sanção Magnitsky, instrumento jurídico dos Estados Unidos, e afirmou que isso torna um pária, não só para a nossa cidade, mas em todo o nosso país. Almeida ainda classificou Moraes como um ditador que, segundo ele, busca revanche pelos atos do dia 8 de janeiro, né, em Brasília, né, de 2023. E está acontecendo aquilo que a gente viu, né? O desespero. Nesses bastidores todos deve estar acontecendo coisas que ainda não chegou para nós. Porque para o Lula ter chamado o Putin e aquele maléfico sujeito que peido furado no vale, o tal do Xi Jinping, todos eles, não vale nada, o que a gente está vendo aqui, uma reunião às pressas, olha, o BRICS, a Karina Michelin, jornalista, né, que mora na Itália, o BRICS realizou ontem uma cúpula extraordinária, convocada por Lula, que reuniu Putin e Xi Jinping. O encontro durou 90 minutos. A reunião ocorreu a portas fechadas, sem declaração final e sem transparência pública. Ditaduras e regimes autoritários estão se articulando cada vez mais como um eixo de resistência a potências ocidentais. Olha o buraco que esse sujeito pelego, nefasto, está levando o Brasil.
O presidente do Irã propôs a criação de um mecanismo dentro dos BRICS, o Irã, para enfrentar sanções impostas pelos Estados Unidos e União Europeia. Eles já devem estar sabendo que vai vir chumbo grosso da União Europeia aí, hein? Lembra quando lá o representante da OTAN falou que ia taxar o Brasil em 100% por causa da compra do óleo diesel da Rússia? Eu acho que já deve estar na portinha aí para chegar, hein? Na prática, uma espécie de imunidade financeira para blindar regimes sob cerco internacional. Nenhum país endossou oficialmente a proposta, mas o silêncio dos demais soou mais como um cálculo estratégico do que rejeição. Imagina o nosso país ser subordinado a fazer negócio só com China, Rússia, Irã, Índia e África do Sul e esses paisecos aí dos BRICS. Imagina o nosso agro ficar proibido de manter negócios com outros países só com essas ditaduras e esses regimes perversos. Mas a Globo te jurou, te garantiu que nós estávamos numa democracia e estamos numa democracia e que o Lula era o democrático e o Bolsonaro era o ditador. Não quero falar o que está na minha cabeça, aquele sujeito ali no Jornal Nacional te garantiu que o ditador era Bolsonaro e o que o democrático era o Lula. E tá tentando te convencer disso. Aquele nefasto daquele sujeito lá que até as malas pediu aí do Jornal Nacional. Longe da diplomacia, Brasil, Rússia, China e Irã ditam o tom de confronto e arrastam outros membros para a órbita. O Brasil, ao assumir o papel de anfitrião, acabou servindo de plataforma para uma agenda que coloca o bloco em rota direta de colisão com Washington. E pior, em companhia de ditaduras que não escondem seu desprezo pela democracia. Lula acusou os Estados Unidos de praticarem chantagem tarifária e criticou a presença militar americana no Caribe. Xi Jinping condenou o hegemonismo e o protecionismo de Washington, mas aproveitou para reforçar sua iniciativa na nova Rota da Seda, um projeto de dependência e controle social. O BRICS não é apenas um fórum econômico, mas um consórcio de regimes autoritários que buscam erguer um sistema paralelo, seja no comércio, seja nas finanças, para desafiar a ordem internacional baseada no dólar. A história já nos mostrou que esse enredo dos anos 1930, o resultado foi a escalada para a Segunda Guerra Mundial. Hoje, mais uma vez, vemos autocracias articulando blocos de poder para desafiar valores de liberdade, democracia e soberania nacional. O sinal está sendo dado. A união dos tiranos nunca constrói a paz, apenas antecipa um confronto inevitável. Olha o do Inácio colocando o nosso país. É um absurdo isso aqui que nós estamos assistindo. É um absurdo, um completo absurdo. Imagina se fosse Bolsonaro tivesse convocado uma reunião. Nossa, e lógico, Bolsonaro nunca seria porque ele sempre foi aliado dos Estados Unidos. Mas se o presidente Bolsonaro tivesse reunido, por exemplo, se reuniu com o sheik da Arábia, aí a imprensa tratava, Bolsonaro se reúne com sheik matador aí de jornalista, tal. O Lula teve um encontro também, não, mas aí já tinha virado príncipe, herdeiro da Arábia Saudita. Os caras, olha, meus amigos, tudo com uma imprensa nefasta que apoia o regime e leva o país pro buraco porque eles estão ganhando. Isso é criminoso o que nós estamos assistindo aqui. E depois os caras vêm querer achar ruim. Fora quem foi para o... Querer achar ruim porque uma bandeira dos Estados Unidos estava presente no nosso manifesto. Olha o que os caras estão fazendo aí, nas barbas de todo mundo. Tá de brincadeira, né? Brincadeira. Ana Paula falou a respeito do subsecretário, número 2 do Departamento de Estado dos Estados Unidos, a respeito desse recado aí pro STF. Vamos ouvir uma palhinha aqui. E o Darren Beattie, ele tem uma função específica também no Departamento de Estado em relação ao Brasil, que é a aplicação e a análise das sanções da Lei Magnitsky. E ele foi ao X agora e publicou isso aí que vocês estão vendo. Ontem marcou o 203º dia da independência do Brasil.
foi um lembrete do nosso compromisso mentais. Continuaremos a tomar as medidas. Aquilo que eu falei, né? Os Estados Unidos de olho. E isso aqui deve ser soberania para esse pelego, né? A soberania dele é essa. O cara beijar a mão desse nefasto aí que vocês estão vendo. O cara beijando a mão de Xi Jinping. Isso aqui não é uma montagem, isso aqui é uma foto real. A imprensa, óbvio, eles não têm o que falar, eles estão desesperados, eles viram milhares e milhões, né, de pessoas nas ruas, no Brasil inteiro. Então aí, o que eles fizeram? Vamos pegar uma narrativa, vamos pegar o fato dos bolsonaristas ter estendido uma bandeira dos Estados Unidos no manifesto de domingo. Olha, Metal, sendo que estava lotado de bandeiras no manifesto da esquerda, eu até tinha mostrado aqui, vocês viram, mostrei aqui em vários vídeos ontem, lotado de bandeiras do Hamas, da China, nos manifestos que eles fizeram, né? Lá em São Paulo mesmo, aqueles manifestos fracassados, flopados, totalmente idiotizados aí, que não levou ninguém, só tinha sindicalista levantando bandeira lá, né, tal, desses países, porque o Lula não tem mais absolutamente ninguém, então ele tem que se apegar a qualquer tipo de apoio, tamanho é o desespero que ele se encontra, né? Só que aí não tinha problema nenhum, aí era democracia, toda aquela historinha que a gente já conhece, né? É impressionante a cara de pau desses elementos. Olha lá, a Globo, desesperada. É a imprensa. Eu perguntei pro próprio Sóstenes ontem à noite, e aí essa coisa da bandeira, vocês estão vendo que o governo está colocando como uma pisada de bola, né? Vocês derraparam aí nessa coisa da bandeira. A grande mídia brasileira está desesperada por causa de uma bandeira dos Estados Unidos no dia da independência brasileira. Mas durante 30 anos, 40 anos, a mídia brasileira se calou por um monte de bandeira comunista nas manifestações da esquerda. Eles são um grande vídeo. Eles são previsíveis demais. Previsíveis demais. Solta o dedinho aí no like, meus amigos. Maceta, compartilha muito esse vídeo, né, para mais pessoas. O Lula ter convocado a reunião dos BRICS, ele deve estar, não passa nem Wi-Fi, é o fato, tá? Vem fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal. Clicou aqui para onde já está inscrito, está fazendo parte do nosso time aqui. Já eu volto com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.